Senhor, que a paz de Deus e de Jesus faça presente junto a nós. Que assim seja. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, nosso Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual do Judé e a espiritualidade trabalhadora. Prece da caridade. Amigo, auxilia-me para que eu te consiga auxiliar. Não me relegues ao amanhã e nem me ignores a presença. O Senhor enviou-me ao teu encontro para que eu descenda de apoio na senda da evolução. Em teu caminho, no entanto, estou entregue à tua vontade. Hoje sou convite, ideia, sugestão. Amanhã, porém, se quiseres, receber-me-ás na contabilidade da vida, por passaporte e demanda aos reinos da luz. Emprega-me com bondade, para que os outros nos acolham com entendimento e simpatia. Protege-me contra a omissão. Conduze-me no rumo daqueles que contam conosco, sem exigir que nos procurem. Ajuda-me a ouvir qualquer irmão de dificuldade, com paciência e compreensão, para que não falte a esperança em todos aqueles que nos requisitem a companhia. Deixa que o perdão e a tolerância nos sigam de perto, a fim de que as nossas palavras não se percam no vazio. Agradece a moeda ou a migalha de recursos que o céu te envia, as mãos para a nossa lavoura do bem. Mas não ouvides que a nossa tarefa será sempre constituída de parcelas do nosso amor. De ti depende a felicidade de prosseguirmos adiante com a bênção de Deus. Que assim seja. Assim, em nome de Deus Jesus, na assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa trabalho e que Deus abençoe. Que assim seja. Boa noite, prezados irmãos. Boa noite. O assunto que nós vamos abordar nesta noite está contido no Sermão da Montanha, né? Que o Sermão da Montanha é considerado uma das mais importantes páginas da espiritualidade. Então, um discurso proferido por Jesus, né, às margens do lago de Tiberíades, e é um verdadeiro código moral para a humanidade. Até hoje, ainda as suas palavras do nosso Divino Mestre, ecoam durante séculos, não é? E são admiradas por todas as crenças, tanto judeus como hindus, principalmente Mahatma Gandhi, não é? Que foi o libertador da Índia, que é considerado o apóstolo da paz. Ele se refere ao Sermão da Montanha como a maior obra escrita, deixada por Jesus, não é, para a humanidade. E fala ainda que se todos os livros religiosos se perdessem, e se ainda fosse salvo o Sermão da Montanha, todas as lições de que nós necessitávamos estariam contidas nele. Então, nós vamos ver hoje uma parte, não é? Que são várias digamos assim, as bem-aventuranças de Jesus neste discurso, mas nós vamos ver hoje o que se refere às bem-aventuranças aos brandos e aos pacíficos. Então, neste discurso, digamos assim, em suas palavras, está escrito o seguinte: entre as bem-aventuranças enfatizadas
pelo sublime Nazareno, transmitidas por Mateus no capítulo 15, versículo 4, 9 e 21 e 22, encontramos o seguinte: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendeste que foi dito aos antigos: não matarás, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Então, com essas máximas, não é? Jesus, ele coloca a afabilidade, a mansuetude, a benevolência, a paciência como uma lei, não é? E condena a cólera e toda a expressão descortês que nós tenhamos com os nossos semelhantes. Então, portanto, né, toda ofensa contra o próximo contraria a lei do amor e da caridade, e nós teremos que responder por elas, não é? Então, a mansuetude consiste na ausência de qualquer atitude violenta, tanto de natureza física, emocional ou moral, ou mental, não é? Então, de maneira geral, os homens primitivos que ainda não tinham atingido a maturidade espiritual, eles praticavam mais a violência física, não é? Golpes, morte. E os homens ditos civilizados, eles usam, não é, outras formas de violência, talvez mais sutis, mas mais perigosas, não é? Então, se mascaram, não é? Através, por exemplo, de violências da astúcia, da esperteza, de chantagens, de coação e tantas outras formas que nós conhecemos, não é? Então, essas formas estão em toda parte. Nós vemos a violência nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, na educação, na sociedade, enfim, onde nós andarmos, nós vamos ver atitudes violentas que cerceiam, não é, a nossa liberdade, o nosso bem-estar e nos impõem em situações desconfortáveis e nos fazem infelizes, com certeza. Então, essa violência, de qualquer forma, ela realiza uma posse efêmera e passageira. Nós vemos isso, por exemplo, nas ditaduras, vemos isso nos líderes da história, como, por exemplo, Alexandre Magno, Napoleão Bonaparte, Hitler, Mussolini, enfim, né? Ditadores que cercearam e que impuseram as mais terríveis formas de violência contra a humanidade. E temos também aquelas, digamos, mensagens que perduraram, os pacíficos, não é? Como, por exemplo, Jesus Cristo, São Francisco de Assis, o próximo Mahatma Gandhi, não é? Que ele conseguiu fazer a independência da Índia sem derramamento de sangue, sem impor violência. Então, são exemplos, e assim como muitos outros apóstolos do bem, não é? Que conseguiram transformar o mundo através da mansuetude e da paciência. Então, ainda se diz que a mansuetude é a virtude que permite que se possa ter calma suficiente para administrar a própria vida,
não é? Mansuetude não é só falar bonito e dizer palavras melosas. Por exemplo, ó, que nós possamos atingir um estágio de paciência, de calma, que nós possamos administrar a nossa vida sem precisar infringir a força bruta ou a força moral contra quem quer que seja. Então, como todas as virtudes, não é? Que a mansuetude também é uma virtude, também é um sentimento que nós construímos ao longo do tempo, através das nossas vivências, através do nosso conhecimento, não é? Através das nossas leituras, porque quando nós conhecemos a verdade, quando conhecemos o Evangelho, nós vamos nos transformando. Mas precisa ainda que nós nos conheçamos, porque sabemos, sempre dizemos, que só nos transformamos quando nós admitimos nossos erros. Quando nós nos conhecemos, muitas vezes violentos, é que nós vamos tomar uma atitude de procurar nos corrigir. Porque sabemos nós que aquele que se acha o bom, né, o soldadinho do passo certo, ele não vai se modificar, porque ele acha que ele não precisa. Os outros precisam, né? A pessoa que se julgou bom não vai se modificar. Talvez, né, através das dores, dos percalços, ele vai poder refletir, e esses momentos também são muito mais difíceis, não é? Do que nós nos transformarmos pelo amor. Eu sempre digo que das primeiras coisas que eu aprendi quando eu entrei para a doutrina espírita foi ou nós aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor, não é? E aprendi também que a dor é madrasta. A dor nos ensina, muitas vezes, de uma maneira muito mais agressiva. Bem, então, nós vivemos num mundo, né, um mundo moderno, não é fácil, não é aquele mundo de antigamente que nós não precisávamos, né, nós, como dizia meu pai, nós nos guiávamos pelo sol. Acordar, né, começar minhas vidas cedo, tudo direitinho de acordo com o ritmo da natureza. Hoje não. Hoje nós temos um ritmo muito acelerado. Isso muitas vezes nos desgasta, né? Nos desarmoniza, e nós muitas vezes não temos condições de reagir de maneira adequada diante das dificuldades, não é? Então, a mansuetude, ela nos sugere que nós trazemos um pouco o nosso passo, caminhemos mais devagar, para assim, né, para termos a possibilidade de sermos mais dóceis, mais calmos, mais conscientes, mais serenos. Bem, então, ainda é dito que mansuetude é um estado de natureza diante das coisas. É a aptidão de realizar tarefas num ritmo natural, sem estresse. E para isso é preciso que a pessoa esteja com a mente desperta e não adormecida, né? Todo o aprendizado nós realizamos de maneira consciente. Só no momento que nós despertarmos, né, que nós atingirmos a razão, porque primeiro nós atingimos a razão para depois atingirmos o coração, né? Então, quando nós despertarmos, raciocinarmos, nós vamos ter condições de nos conduzir melhor perante as dificuldades. Então, o que à primeira vista nos parece até estranho, que Jesus tenha dito que os mansos, os humildes herdarão a terra. Por que será que Jesus disse isso?
que tem a ver essa promessa, né, com a mansidão? Então, nós sabemos que desde os escritos antigos é dito que um dia o reino do amor e do bem vai prevalecer sobre a terra. Antigos, né, desde os Vedas, a Índia, etc. e tal, já tinham essa ideia, que um dia o mal vai desaparecer e os bons vão triunfar. Então, sabemos, né, que a doutrina espírita afirma que o nosso planeta está passando por uma fase de evolução. De mundo de provas e expiações que somos ainda, né, nós vamos evoluir para um mundo de regeneração. Não é? Então nós vamos sofrer uma mudança de caráter energético e vibratório que já está acontecendo. Já dá perfeitamente para sentir. Inclusive, não é? Podem ver as novas gerações. Observam quem tem filhos pequenos, que tem netos. Parece que as crianças são diferentes, não é? São menos agressivas, são mais voltadas para a espiritualidade. E as pessoas mesmo, vocês podem ver que os templos de qualquer natureza estão buscando o aprimoramento espiritual. Temos várias casas espíritas aqui em Santiago e todas elas sempre, né, estão com um grande público. Então isso é sinal, né, de que nós estamos buscando a nossa evolução. E teremos que aprender, não é? O amor tem que nos ensinar a mudar. Bem, então, faz sentido, portanto, essas palavras, né, que o planeta Terra vai pertencer aos mansos. Então, muitos duvidam. Tem pessoas descrentes que dizem assim: não acredito. Não acredito que esse mundo possa mudar. Porque nós vemos, né, tantas coisas, tanta violência, tanta exploração, tanta corrupção, tantos crimes, né, a banalização da vida, ditaduras que tornam milhares de pessoas infelizes e tantas atitudes, né, tanto pessoais como políticas. Então, a crise ética de valores que nós enfrentamos parece que não vai ter fim. Parece que cada vez mais o mundo vai sucumbir diante dessas violências. Mas, não é? Nós precisamos acreditar. Então, de acordo, né, com a orientação dos espíritos, essas pessoas que são recalcitrantes no mal, elas não vão mais poder habitar na Terra. E vai haver aqui uma seleção, e só aquelas pessoas que viverem de acordo com a vibração do planeta é que vão poder permanecer. As outras serão, digamos, vamos dizer expulsas, mas não deixa de ser, para outros mundos que talvez tenham que passar por outras privações para poder aprender, né? Aprender a viver de maneira mais amorosa. Então, todos os que frequentam a doutrina sabem, né, que isso aconteceu com Capela, que quando passou para um estágio mais evoluído, os espíritos que não tinham o mesmo padrão vibratório, eles foram exilados, muitos para aqui, muitos para a Terra, né? Então nós temos exemplo dos egípcios, dos mesopotâmicos, os próprios hindus. Então foram
uma quantidade de espíritos, né, que muitos eram evoluídos, muitos tinham conhecimento da ciência. Quem estuda esses povos antigos vai ver o conhecimento que tinham, não é? Conheciam coisas, por exemplo, os egípcios construíram pirâmides que até hoje nós não sabemos, temos algumas teorias de como foram construídas. Tudo foi milimetricamente calculado, calendários perfeitos, não é? Então, eles tinham conhecimento, mas muitas vezes eles não tinham aquela evolução moral suficiente para permanecerem no planeta que estava evoluindo. E diz que isso vai acontecer conosco, não é? Aqueles que não se adequarem à vibração da Terra no seu estágio mais evoluído vão ter que encarnar em outros planetas, não é? Então, eu estava lendo este livro aqui, Renovando Atitudes, que fala principalmente da máscara que muitas vezes nós usamos para tentar parecer mansos, né? Humildes, pacíficos. E muitas vezes nós usamos subterfúgios para enganar aqueles que não nos conhecem. Então nós podemos muitas vezes, em contato, a educação vai nos tornando mais polidos, não é? Polidos, não muitas vezes modificados, né? Ou evoluídos espiritualmente. E nós, na sociedade, queremos parecer bonzinhos, nós falamos manso, né? Nós temos atitudes pacíficas, e quando chegamos nos nossos lares, nós não conseguimos perante os nossos familiares, com os quais nós convivemos todo dia, ter a mesma atitude, porque não é da nossa índole. Nós fingimos ser pacíficos, nós usamos a máscara de pacíficos, né? Nós usamos o chamado verniz social. E muitas vezes, dentro das nossas casas, nós somos déspotas domésticos, não é? Pais agressivos, filhos, enfim, toda a natureza de agressões nós sentimos dentro dos nossos lares muitas vezes, não é? Então, é justamente nos nossos lares que nós temos a maior das nossas missões. As pessoas que nos foram confiadas, foram confiadas para ser amadas, não para ser subordinadas ou agredidas. Não precisam nem falar das agressões domésticas, né? Quantos crimes que existem dentro das próprias casas? Quantos pais ainda que tolhem a liberdade dos filhos? Não que isso seja um erro. O pai tem o dever de orientar seus filhos, mas não com violência. Não é? A mansuetude não quer dizer que nós aceitemos tudo passivamente. Nós temos o direito de reagir, não é? Diante das coisas erradas. O reagir não significa agredir, não é? Então, mansuetude não é passividade, não é inoperância. Passividade é saber usar a razão, a calma, que muitas vezes nós até podemos, não é, ser mais enérgicos se preciso for. Então, temos que ter a possibilidade de gerenciar as nossas atitudes, sem precisar sermos agressivos. Então, aqui até eu copiei ali da introdução daquele livro, que diz assim, ó:
A benevolência para com semelhantes produz a afabilidade e a doçura, que lhes são manifestações. Então, quem é benevolente, quer dizer, quem se volta para o bem, geralmente é uma pessoa afável e doce, né? Mas, diz assim, entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e os hábitos do mundo podem dar o verniz dessas qualidades, aquilo que nós dissemos, não é? Então nós podemos até parecer, mas muitas vezes só nós estamos sendo hipócritas. Então, na verdade, né, nós temos que procurar ser sinceros. Nós não precisamos agradar ninguém, ser hipócrita, não é? Na frente das pessoas, ou bajulador. As piores coisas, o bajulador, aquele que se faz de amigo, aquele que se faz de bondoso, né? E na verdade é um lobo com a pele de cordeiro, como é dito. Até agora dá tempo, eu acho, 5 minutinhos, de contar uma história da gralha e das pombas. Então, tem a história, né, que diz que a gralha, que num pombal viviam umas pombas muito bem alimentadas. E perto dali tinha umas gralhas que viviam em situação de penúria, não tinham o que comer. Aí uma das gralhas disse: eu vou me pintar de branco, vou misturar nas pombas e eu vou ser bem alimentada. Aí se pintou de branco, bonitinha, né? Aprendeu falar como as pombas, né? E ficou um certo tempo. É como essas pessoas, né, que não podem usar essa máscara há muito tempo. Aí ficou ali um certo tempo. Aí um dia ela esqueceu que estava fazendo papel de pomba e gritou como gralha, né? Aí as pombas expulsaram a gralha bicadas. Aí ela voltou pro ninho das gralhas. Chegando lá, as gralhas também não reconheceram e também expulsaram ela do seu convívio. Então aí diz que também nós não vamos poder sempre nos disfarçar de pombas, porque um dia nós vamos esquecer e vamos gritar como gralhas, né? Então são as pessoas muitas vezes que tomam atitudes falsas para parecer pombas, né? Muito bem. Então nós precisamos acreditar nas promessas de Cristo, né? Que diz: bem-aventurados pacíficos, porque possuirão a terra. Quando, né, isso acontecer, a lei do amor e da caridade vai sobrepor-se à violência, e o fraco não será explorado pelo forte. O pacífico não será esmagado pelo violento, e a terra será um mundo onde reinará a paz e a fraternidade entre os homens. Então, muita paz a todos nós e que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, os espíritos superiores dessa casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que sabem ou não têm condições de viver nas energias de paz, de saúde e harmonia, todos aqueles que sofrem, os presídios, asilos, hospitais, creches, orfanatos, e também para os nossos lares, para os nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam subidas
como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Deus meu, Deus, dai-me o poder de não desanimar, de poder olhar o futuro com alegria, de esperar todos os dias algo bom. Deus, não me deixe desistir. Levante meus olhos para a vida e que ela possa me parecer linda para sempre. Deus, não permita que eu saia do meu caminho, mesmo estando em dificuldades, mesmo que pareça impossível chegar ao fim. Meu querido Deus, não deixe que eu me esvazie, que me sinta triste e sem coragem. Não deixe que eu pare diante das situações difíceis, que eu não distancie dos meus sonhos. Deus, só o Senhor tem o poder de me iluminar. Então faça da minha vida uma claridade plena. Faça com que meu coração sinta a luz do amor e que eu possa dar amor para meu irmão sem medir esforços. Deus meu, olha por nós, pois sei a sua mão estendida. Nada desse mundo pode ser feito. Por isso venho a ti e peço, não me deixe parar nunca, e que minhas esperanças se renovem a cada dia. Que assim seja. Neste momento, vamos por encerrado a primeira parte do Santo.